Enquanto você procura Isaías capítulo 6, eu gostaria de deixar algo, de te enriquecer teologicamente em algumas coisas. Dentro do conjunto dos 66 livros da Bíblia, quando nós entendemos que a Bíblia não é um livro, que a Bíblia não é qualquer livro, quando nós começamos a entender, estudar um pouquinho mais sobre a Bíblia, nós vamos entender que nós estamos diante de um milagre. Se você gostaria de contemplar um milagre, é só você olhar para a sua Bíblia. Esses 66 livros que estão aí é um milagre. Nós aprendemos com o pastor William, lá no hebraico, nas aulas de hebraico, que o hebraico mais arcaico não existia nem vogal. Eram pictografias. Nós entendemos que a revelação que nos fora dada é um milagre. Porque a Bíblia, dos seus 40 escritores, mais de 1.500 anos para ser escrita, aproximadamente 15 séculos. É o único livro que quando você lê, o autor está presente, porque o autor é o Espírito Santo de Deus. Perceba que eu disse 40 escritor, não autor, porque só existe um autor, o Espírito Santo. Desde Gênesis a Apocalipse, os 66 livros, é perfeito. Isso me encanta, isso me fascina. A palavra de Deus, ela me inspira. Eu a amo, porque eu amo o Senhor. E eu entendi que a Bíblia é a revelação de Deus, de quem Ele é. A Bíblia também tem revelações de quem eu sou. Mandamentos como: não cobiçarás a casa do teu próximo, a mulher do teu próximo, as coisas do teu próximo. Revela ao meu coração que eu posso sentir cobiça. Mas sentir não é pecado. Você pode se beliscar assim? Se belisca aí. Você consegue se beliscar? Você sentiu? Significa que você é humano. Isso não é pecado. Qual é o pecado, pastor? O pecado é a concupiscência, é o desejo desenfreado, é o desejo que eu não controlo. Tem alguém aí que faz xixi na rua? Não, né? Está entendendo o que eu estou dizendo? Nem tudo que eu tenho vontade eu posso fazer, porque eu entendo que eu sou um ser racional, que eu controlo as minhas emoções. Amém, irmãos? Quem está aí, diga glória a Deus. E é isso que a Bíblia é. A Bíblia é muito mais do que um conjunto de regras. A Bíblia é muito mais do que o decálogo ou os 10 mandamentos. Ela é muito mais do que isso. Ela é a revelação plena da vontade de um pai para que o filho desfrute de todo o reinado que ele tem para ele. Fala para alguém: você é a cara do pai. Glória a Deus. Curiosamente, Isaías também tem 66 capítulos. Enquanto a Bíblia tem 66 livros, Isaías tem 66 capítulos. E quando você começa a estudar a história deste profeta, conhecido como um dos profetas maiores, não porque é maior em ministério, mas é porque é maior em profecia, profetizou muito. Você entende e você consegue perceber que ele é um profeta messiânico, porque ele vai profetizar muito a respeito do Mashiach, do Messias, do Cristo, ou do ungido de Deus. Quando nós entendemos e estudamos a história, e nós nos deparamos com o capítulo 6, permita-me nessa breve introdução te relatar algumas coisas, antes de nós lermos o texto sagrado.
Se você estudar Isaías, você vai entender que Isaías é 1 até o capítulo 6. E a partir do capítulo 6 ele é outro. Porque no capítulo 6 ele tem um encontro com Deus. E ninguém que tem um encontro com Deus pode ser o mesmo. Ah, você podia ter dado um glória a Deus aí. Vou falar de novo para você ter a oportunidade. Foi linda a ministração. Glória a Deus. Ninguém que tem um encontro com Deus pode ser o mesmo depois disso. É impossível. Tem alguns princípios que eu quero observar com você nessa tarde. Mas Isaías, ele era parente próximo do rei Uzias. Há quem diga que ele era primo, não consegui ter uma prova contundente disso. Mas há quem diga que eles eram primos, parentes próximos. Mas o fato é que Isaías tinha uma proximidade tão grande com Uzias, que ele tinha acesso ao palácio real a hora que ele quisesse. Ele era da realeza, ele tinha alguns privilégios. E o versículo 1 do capítulo 6 nos dá algo interessante. Observe comigo. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi também ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e a cauda do seu manto enchia o templo. Ponto final. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor. Queridos, eu não sei se é só comigo ou com você também. É assim, vê se é assim com você também. Mas me parece que a nossa vida, a vida do ser humano, ela é feita de estações, de tempos. Eclesiastes capítulo 3 diz que há um tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. Há um tempo determinado. Tem dia que é primavera, as coisas estão começando a florescer. Tem dia que é verão, o sol da justiça está brilhando, está tudo dando certo. Mas tem vez que é outono, tem vez que é inverno. O que será que leva a nossa vida a mudar de estações? A mudar de tempo? Quantos dias Deus fez a terra? Enquanto? Deus fez em 6 e no 7º descansou. Então Deus demorou 7 dias. Sim ou não? Deus poderia ter feito em um dia, irmão? Poderia ou não poderia? Poderia ter feito em 2? Em 3? Por que 7? Porque até Deus respeita os processos da vida. A pergunta é: por que você não quer respeitar? Por que eu não quero respeitar os processos da vida? Nós queremos que Deus faça mágica, como eu já falei em alguns cultos aqui. Como eu falei de manhã, eu vou falar à tarde agora. Pastor William, Deus não faz mágica, Deus faz milagre. Qual a diferença, pastor, da mágica para o milagre? Mágica é ilusão, irmão. Você estrala o dedo e a coisa acontece. Deus não faz mágica. Por que Deus faz milagre? Porque atrás de todo milagre existe um princípio cumprido. Se você quiser um milagre, você vai ter que cumprir um princípio. Você me prova, pastor? Se você quiser só na Bíblia, eu te dou 1 milhão de exemplos. Vamos começar com esse. O povo tem fome, 15 mil pessoas, 3 dias com Jesus, sem comer nada. Se eles forem embora, vão perecer no caminho. Jesus disse: tem alguma coisa aí? Senhor, nós não temos nada a não ser 5 pães e 2 peixinhos. Não tem problema, não importa o tamanho da oferta. Se tiver oferta, eu faço o milagre.
5 pães e 2 peixinhos na sua mão é só 5 pães e 2 peixinhos. Na mão de Jesus, alimenta mais de 15 mil. O problema é que a gente quer a multiplicação, mas não quer dar oferta. E aí você pode pegar a oferta financeira, oferta de tempo, a oferta de disposição. A Bíblia diz que aquele que muito dorme passará fome. É um princípio acordar cedo e trabalhar, irmão. O maná, segundo os sábios judaicos, às 5, 5:30, quando o sol começava a sair, ele começava a se derreter. Deus já tinha provido, mas tinha que levantar de madrugada para colher. Tem gente que quer levantar às 10 da manhã e ser próspero. Quem está pegando o que eu estou dizendo? Amém, irmão? A Bíblia é um conjunto de regras que me ajuda a ser melhor, me ajuda a ser um filho melhor. Obrigado a irmã que me trouxe a água aqui, eu nem vi. Deus abençoe, Elaine. No ano da morte do rei Uzias, e a pergunta que me veio ao meu coração, é: qual é o Uzias que tem que morrer para eu ver o Senhor? Porque Isaías, enquanto Uzias estava morto, ele tinha o rei sobre ele, mas os seus olhos não contemplavam o Senhor. Qual é o Uzias que está nos impedindo de ver o Senhor, de ter uma experiência profunda? Ei, entenda, olha para mim, presta atenção. Jó era justo, reto, temente a Deus e desviava do mal. Ele entrou na prova e continuou sendo justo, reto, temente a Deus e desviava do mal. Às vezes, a mudança de estação, a mudança do dia para a noite, porque o choro pode durar uma noite, então a noite é o período do choro, e a alegria vem pela manhã, então o dia é o período da alegria. Então a mudança é simplesmente porque Deus quer se revelar a você num nível mais profundo. Eu acredito que Deus permite a morte de Uzias porque Ele queria ter um particular com Isaías. E qual é o particular? Meu Deus. Pergunta para alguém aí, você está preparado, irmão? É pesado, hein? É uma benção. Impactou. Uzias representa o trono, o governo. Uzias representa o domínio. Sim ou não, pastor? Quando Uzias morre, é uma tipologia de Deus dizendo: e aí, tem coragem de sair do trono? Tem coragem de abandonar o trono? Porque existe quantos dias dentro do nosso coração, irmão, dominando a nossa vida? Quantos Uzias nós levantamos para nós, para governar a nossa vida? Talvez a nossa posição social, nossa vida financeira, nosso ministério, por que não? Qual é o Uzias que tem me impedido de ter uma experiência ainda mais profunda com o Senhor? Uzias significa o governo da terra. Mas no ano da morte do rei Uzias eu vi o Senhor, e ele estava assentado sobre um alto e sublime trono. O recado de Deus é: toda vez que você tiver coragem de abandonar, de matar Uzias no seu coração, de deixar o governo da terra livre, saiba que há um governo no céu, há um Senhor no céu que governa todas as coisas. Há um Deus Todo-Poderoso que se assenta no mais alto e sublime
trono. Estava pesquisando um pouquinho sobre o trono de Salomão, irmão. Segundo o sábio judaico, ele era de marfim revestido de ouro. 6 degraus. Em cada ponta do degrau tinha esculpido um animal, uma águia, um touro, que demonstrava a nobreza, a sagacidade, o poderio desse rei. À direita e à esquerda havia outros tronos, ministronos, cadeiras para Gadol Goeno, o sumo sacerdote, para os membros do Sinédrio. O presidente do Sinédrio se assentava com ele. Os 24 anciões diante, os mais sábios de todo Israel, de maneira que a sabedoria estivesse sempre diante de Salomão. Mas quando Isaías entra e olha, ele diz: o Senhor está sentado no mais alto, é mais sublime, o da terra não pode se comparar. Se você entendesse o que eu estou pregando, é como se Isaías estivesse dizendo: o da terra é nada, o do nosso Deus é alto, é sublime. Isso aqui me impactou demais. Isso aqui me impactou demais. A aba, diga comigo, a aba. Diga comigo, só os crentes agora, diga a aba. Você chama os crentes, ele vem, você viu? A aba das vestes, só o pontinho assim, ó. Só a pontinha. Enchia todo o templo. Não era o Senhor, não. Era a pontinha da aba, enchia toda a casa. Está entendendo o tamanho do seu Deus? Você acha que Deus precisa fazer força para mudar a sua vida, querido? Você acha que Deus precisa fazer força para fazer alguma coisa nessa terra? Como dizia um amigo meu, se Deus mexer no trono, o mundo acaba, irmão. Tamanho do poder dele. A Bíblia diz que Deus, ele se assenta no seu trono, e na sua mão esquerda ele tem o globo terrestre, e na direita ele tem um bebê, e para ele os dois têm o mesmo peso. Controle absoluto do seu poderio. Esse é o seu Deus. Eu não sei se você crê em palavra profética, mas eu posso liberar uma palavra profética sobre a sua vida nessa tarde? Tem coragem de levantar as duas mãos aí? Eu acho que uma vai ser pouquinha. Levanta as duas aí. Eu não sei as suas dores, eu não sei as suas guerras, eu não sei o que você tem passado, mas há um Deus assentado sobre o trono, e Ele pode dar um decreto a seu favor nessa tarde. Quem pode dar um glória? A aba das vestes, a pontinha da veste, enchia todo o templo. O convite do Senhor é: ei, você quer ter revelação do meu governo? Quer ter revelação de quem eu sou? Abandona o governo. Tem coragem? Tem coragem de tirar a mão do volante e ir buscar na palavra qual é a vontade dele? Porque Jesus disse: todo aquele que perder a sua vida por amor de mim, achará. Um desafio. O evangelho, a boa notícia, é um desafio. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Isso é claro, Deus está dizendo: olha para mim, irmão, a gente tem época de eleição, olha para mim. O recado de Deus é:
Se o governo da terra falhar, fica tranquilo, há um governador no céu que jamais falhará. Ah, mas é muita corrupção no mundo, irmão. Está escrito: todos nós prestaremos conta diante do Todo-Poderoso. Todos nós, começando pela igreja. Todos nós compareceremos diante do tribunal de Cristo. E vamos falar, prestar contas de tudo que fizemos sobre a nossa carne. É por isso que, como diz o apóstolo Paulo, examine-se a si mesmo, cuida da tua vida, é isso que ele está dizendo. Fala para alguém: cuida da tua vida, querido. Mas quando o governo da terra falhar, fica tranquilo, há um governo no céu que jamais falhará. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriu os seus rostos, e com 2 cobriu os seus pés, e com 2 voavam, e clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. A comunidade metodista de Brodowski está cheia da sua glória. Essa última parte, a tradução é minha. Diga comigo: serafim é um anjo, que significa aquele que arde em fogo. O corpo do serafim é um fogo. Quem está entendendo? Amém, irmãos? Eles voam acima do trono do Todo-Poderoso. Você nunca mais vai olhar para o céu como você olha hoje. Ei, presta atenção. Quem chega diante do altar de incenso, que está diante do trono, olha para cima, vai ver a majestade santa sentada sobre o trono, e acima deles alguns pontos brilhantes. Quando você chega à noite e olha para o céu, você vê o quê? A Bíblia chama de firmamento. Deus colocou o firmamento, a mesma visão de que quem chega tem que olhar para aquilo e ver. Deus colocou um firmamento sobre nós. Os serafins, eles são, não sei se você sabe, mas Lúcifer não desejou o governo, ele desejou estar na dimensão dos serafins, porque ele é um querubim. Ele sabe que ele não tem a menor possibilidade de ser como o Eterno. Ele desejou estar naquela posição: estabelecerei o meu trono e serei semelhante ao Altíssimo, tendo acesso a essa dimensão. Quem está entendendo? Olha o privilégio que você tem. Quando você sai agora à noite e olha para o céu, você tem a mesma visão que as pessoas que chegam diante do trono de Deus têm, um firmamento acima dele. Esse é o cuidado de Deus para você. Se isso não te encantar, eu não sei o que te encanta. Serafins, eles têm 6 asas. Quantas asas? Com 2 eles cobrem o rosto, porque eles não têm capacidade de contemplar a santidade do Eterno. Mesmo sendo santos, santos, muito santos, para estarem naquela dimensão de glória. Por que 2 asas eles cobrem os pés? Porque os pés, na Bíblia, fala de santidade. Isaías não poderia contemplar a santidade do anjo, porque senão ele morreria. Então eles cobrem os pés para que Isaías não veja a santidade deles. Mas mesmo sendo santos e santos e santos, eles precisam cobrir os seus olhos, porque não tem capacidade de contemplar a santidade daquele que está sentado sobre o trono. Esse é o seu Deus. Quando Isaías tem essa visão, deixa eu ir para o final, porque a gente já está em cima do horário.
ele dá um grito: ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Ei, presta atenção. Eu não conheço ninguém, pastor William, que teve um encontro genuíno com Deus e saiu dizendo: eu sou o cara. Eu não conheço ninguém que teve um encontro genuíno com Deus e saiu dizendo: eu posso, eu faço, eu aconteço. Sabe o que está faltando? Presença de Deus para essas pessoas. Porque é impossível a glória dele chegar e eu não reconhecer quão miserável eu sou. Ei, presta atenção. Isaías: eu sou um homem de lábios impuros. O anjo disse: o problema é o lábio? Espera aí. Foi no altar do Eterno, pegou uma brasa viva com uma tenaz. Diga comigo: com uma tenaz. Diga: com uma tenaz. A brasa é fogo, o anjo não é fogo? Por que ele tem que pegar com uma tenaz? Porque a brasa do altar é fogo que queima fogo. Ó, ele voa até Isaías e toca os seus lábios e diz: eis que a sua iniquidade foi tirada. Perceba, o fogo do altar do Eterno é um fogo que não consome, mas é um fogo que purifica. Símbolo tipologicamente do sangue de Jesus, que não mais cobre pecado como na antiga aliança, mas retira o pecado. Eu queria te falar sobre Jesus, não dá tempo. Não dá tempo. Meio-dia da sexta-feira da paixão, Jesus é levantado na cruz. A Bíblia diz, Mateus 28, que o céu fica como a noite. Meio-dia é a hora mais forte do sol. Nem o sol ousou estar na presença dele. Ao meio-dia às 3 da tarde, a treva sobre Jerusalém. E quando Jesus dá aquele grito: tetelestai, está consumado. Naquele momento: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Naquele momento, quando ele diz isso, a morte tem um problema. Qual é o problema? Como é que eu levo ele? O salário do pecado é Jesus não tinha pecado, irmão, não podia morrer. Eu vou contar até 3, você grita seu nome, ok? 1, 2, 3. Esqueceu seu nome, irmão? Meu Deus, hein? Alzheimer sério isso aqui. Vou contar até 3, vai. 1, 2, 3. Naquele momento Jesus disse: eu morro no lugar dele. No lugar dele. Olha o que está escrito: ninguém toma minha vida, eu a dou. Ele doou, e depois eu voltarei a tomá-la. Sabe por quê, pastor William? Porque no templo, neste templo, nós não estaríamos aqui hoje. Estaríamos todos lá fora. Precisaria de um sacrifício de um boi ou de um animal para cobrir o pecado do povo, do sumo sacerdote. Mas o sangue de Jesus, naquele momento que ele disse: irmão, está consumado, houve um terremoto em Jerusalém. O véu do templo, e você acha que é um véu igual o lençol da tua cama, né? A gente acha que é um véuzinho, mas era 7 peles de animais costuradas. Uma pele de animal você consegue rasgar, irmão? Uma, você consegue na mão? Sansão. 7. Mas o véu do templo se rasga de alto a baixo, que é para deixar bem claro que foi o que Deus decidiu no céu que te salvou na terra. Rasgou, significando que agora você teria acesso à presença de Deus. Tipologicamente aqui o que Cristo fez, sabe o que é? Foi tocar a sua iniquidade e purificar o seu pecado. Mas só tem uma coisa: Isaías foi tocado aonde? Na onde?
porque ele reconheceu aonde era o problema. Jesus jamais vai tocar numa área que você reconhece que tem problema. Quando eu tenho um encontro com Deus, estou encerrando, irmãos. Vamos ficar de pé? Quero chamar o ministério de louvor. Pode vir aqui. Quando eu tenho um encontro com Deus, olha para mim. Presta atenção que essa é forte. Matar os queridos. Se Deus ama o mundo inteiro, por que o mundo todo não será salvo? Deus me ama, sim ou não, irmão? Deus te ama, sim ou não? Não está escrito, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito? Se Deus ama todos, porque nem todos serão salvos? O fato de eu amá-lo, o fato dele me amar, melhor dizendo, não pode mudar minha vida. Alguém aqui já teve uma paixão não correspondida? Sabe aquela paixonite? Você economiza o dinheiro da semana toda para comprar um presente, você dá para a pessoa se fala, obrigado, taca do lado. O que salva o mundo não é o amor de Deus. O que salva o mundo é a resposta que nós damos a esse amor. Uma paixão não correspondida. Eu acho que o maior incorrespondido na história é Deus. Alguém aí já teve que disciplinar um filho mesmo amando ele? Alguém já precisou dar uma chinelada? O inferno é o chinelo de Deus para todos aqueles que não aceitaram o seu amor. Eu tenho que colocar minha bebê direto de castigo. Eu amo ela demais. Mas casa que não tem regra é bagunça, é anarquia. E no reino de Deus tem constituição, tem lei e tem um governador no trono. Quem está entendendo? Aí você escolhe, irmão, ou você governa a tua vida ou é governado por Deus. É por isso que Jesus, na oração do Pai Nosso, nos ensinou: venha o teu reino, venha o teu governo, governe sobre a minha vida. Ei, irmão, um dia eu quero pregar só sobre os galardões, as recompensas. Vai por mim, vale a pena, porque Paulo diz assim, ó, a nossa leve, pequena e momentânea tribulação. Irmão, o cara apanhou que nem cachorro, foi preso, quase morreu várias vezes apedrejado. Aí ele vira para nós e diz assim: a nossa leve, momentânea tribulação não pode se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Há uma glória que em nós há de ser revelada. Deus entende de festa, irmão. Deus entende de celebração. E o que Ele preparou para você, os olhos não viram, os ouvidos não ouviram, não subiu ao coração do homem, para todos aqueles que o amam. Feche seus olhos agora. Eu quero te desafiar a orar ao Senhor e a falar com Ele sobre o trono, sobre o governo. Fala para Ele: Senhor, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda a te entregar. Ore aí, irmão, ore agora, ore. Ore. Entregue você que está na sua casa. Ore, entregue agora o seu caminho ao Senhor, confia nele e o resto Ele fará. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo
mas vem novamente. Eu mergulho na mirra ardente, mas peço que tua presença aumente. Seja tocado pelo sangue de Jesus, seja purificado por esse sangue, que você tenha a revelação de quem é o Senhor, que Ele está assentado governando todas as coisas. Oh, eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Que tua presença aumente, e se eu passar pelo fogo, não temerei. Eu profetizo um novo tempo na sua vida. Eu profetizo um novo tempo na sua vida. Eu profetizo um tempo de clareza, revelação do governo de Deus sendo mais real sobre a sua vida. E se eu passar pelo fogo, eu não temerei. Na tua fumaça de glória, eu entrarei longe do santo, do santo. Eu não sei mais viver. Quem já pisou? Quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. Nós vamos morar nesse lugar de comunhão, nesse lugar da glória, nesse lugar de comunhão com o Senhor. Levante a sua mão e declare: quem já pisou? Quem já pisou? Ei! Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Cante mais uma vez pra gente encerrar. Quem já pisou? Quem já pisou no santo dos santos, oh, glória, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, a glória de Deus. Tu és santo, santo. Diga isso. Santo é santo, santo és santo, santo. Senhor, encerramos esse culto dizendo que Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo, Tu és santo. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua casa, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tenha uma semana próspera, uma semana abençoada. Vai em paz e que o Senhor te abençoe, em nome de Jesus.